Olá, meus irmãos, tudo bem? Muito bom estar com você aqui nesse nosso podcast. A proposta desse nosso podcast de hoje é a gente estudar um pouco mais sobre a mensagem que foi pregada no domingo. Uma mensagem que você já estudou lá no seu GC, que você pôde pensar um pouco. Eu quero falar com você sobre beba deste cálice, a importância da gente pagar o preço, da gente se dedicar integralmente à obra do Senhor. Então, participa desse tempo aqui junto comigo, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado, assim como Deus falou também ao meu coração. Então, irmãos, pensando um pouco sobre o que a gente falou no domingo, eu quero reforçar que tudo que eu falo aqui é com muito amor, com muito cuidado. A gente tem buscado muitas coisas nessa vida, mas talvez a principal delas seja a qualidade de vida. Todas as nossas decisões, tudo que a gente pensa tem base nisso, desde os nossos estudos até o local onde a gente vai morar. Por exemplo, para algumas pessoas a qualidade de vida é viver em um lugar de alto padrão, mas para outras pessoas a qualidade de vida é viver em um lugar no mato, né? No meio, de repente, comer fruta do pé, poder andar descalço, e isso é a qualidade de vida. Para algumas pessoas, ter qualidade de vida é viver daquilo que você gosta de fazer. Mas para outras, talvez, seja fazer aquilo que você não tenha tanto prazer, mas te traga algum retorno financeiro. Por isso, qualidade de vida para todos nós é diferente. No entanto, uma coisa é comum, todo mundo aqui quer viver bem. Nessa busca por qualidade de vida, o relacionamento com Deus vem permeando todas as nossas decisões. Porque o nosso relacionamento com Deus é sempre algo relevante, sempre algo muito importante. Porque Deus é capaz de transformar o nosso momento, mas também é capaz de transformar a nossa eternidade. E Deus pode transformar o nosso momento hoje. Ele nos promete paz. Por exemplo, João capítulo 14, verso 27, ele fala assim: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações e nem tenham medo. Também lá em Mateus 28 agora, ele fala que ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, Deus pode cuidar da sua vida hoje. Mas se Deus pode cuidar da sua vida hoje, por que nem todas as pessoas respondem esse convite? Porque o padrão de qualidade de vida de Deus não é o mesmo padrão que o nosso. E é isso que eu quero pensar com você. Para responder essa pergunta, diante disso que eu quero pensar com você, eu queria voltar a um diálogo de Jesus com uma mulher, uma mãe que pede aos seus filhos, pede a Deus pelos seus filhos por qualidade de vida. A palavra de Deus fala lá em Mateus capítulo 20 agora, versos 20, 21 e 22, começa ali uma conversa que é muito importante pra gente, muito interessante pra gente, Deus sei que vai nos ensinar. Diz assim: então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Quando lemos esse texto, esse diálogo parece uma coisa muito simples com a gente, mas essa pergunta tem questões muito profundas. Essa mulher era uma mulher judia e por isso tinha uma percepção diferente daquela que nós temos sobre o reinado de Jesus. A primeira coisa que eu queria atentar para você é que a gente sempre tem súplica a fazer ao Senhor e Ele conhece o nosso coração. Aquela mulher se prostra diante de Jesus e antes mesmo dela falar, Jesus pergunta: o que é que você quer? Nós sempre temos súplicas a fazer ao Senhor. Não importa o nosso tamanho, na nossa busca pela qualidade de vida, a gente sempre tem um pedido para fazer ao nosso Deus. Essa mãe se coloca diante de Jesus falando o seguinte: já que o Senhor vai reinar, já que o Senhor daqui a algum tempo será rei de Israel, esse rei de Israel que ela fala é um reinado terreno, é um reinado momentâneo. Ela está falando sobre o hoje, porque essa era a percepção que os judeus tinham sobre o Messias. Ela acreditava que Jesus era o Messias, mas ela tinha uma percepção errada sobre o Messias. Não sobre a pessoa de Jesus, mas sobre quem era o Messias, ou melhor, sobre onde reinaria o Messias. Assim como nós temos, irmãos. Na prática, será que nós também não somos assim? Nós cremos que Deus é eterno.
mas todas as nossas expectativas estão no aqui e no agora. Cremos em um Deus celestial, mas a verdade é que a gente só admite a misericórdia dele quando a gente recebe algo material. E por aqui que eu gostaria de começar a estruturar esse nosso pensamento aqui junto. Nós temos uma expectativa em Deus, e Deus tem uma expectativa maior para nós. Só que essa expectativa é um padrão totalmente diferente daquilo que nós somos capazes de fazer. E ela está subentendida na pergunta de Jesus. Porque ele fala assim, ó, quando Cristo ouve esse pedido dela, ele responde, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podem vocês pagarem o preço que eu vou beber? No Velho Testamento, a imagem do cálice era ligada muitas vezes ao julgamento. Por exemplo, o profeta Isaías fala sobre isso, o profeta Jeremias, como uma condenação. Ou seja, Jesus está falando, vocês são capazes de viver essa condenação, pagar esse preço, devolver esse preço como eu vou devolver. Qual seria esse preço? Sobre o que Jesus está falando? Ele continua. E aí no verso, nesse mesmo capítulo, não sei se você está acompanhando com a sua Bíblia aberta, se você está aí no seu carro, não sei onde você está, mas nesse mesmo capítulo, nos versos 26, 27, 28, ele fala sobre isso. Ele começa a falar sobre a importância, né, das pessoas no reino atual, né, em situações políticas ou coisas assim. E ele fala assim, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é o preço que Jesus pagaria? Entregar a sua vida em resgate por muitos. O nosso sacrifício, irmão, não é capaz de propiciar os pecados, não é capaz de pagar pelos pecados do povo. Mas a nossa vida é capaz de gerar salvação àqueles que estão à nossa volta. Nesse momento, Jesus está falando sobre a grande comissão, sobre compartilharmos com Ele de uma mesma missão. Jesus não veio para ser servido assim como nós, mas veio para servir. E se você quiser viver essa paz interior, se você quiser viver verdadeiramente essa qualidade de vida, meu irmão, esteja disposto a entregar a sua vida. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, meu irmão, esse não vai conseguir pelo seu próprio esforço. Porque a salvação, ela vem pela fé. Mas o reino, a vontade de Deus, ela vem através do esforço. A salvação nós recebemos de graça, mas a comissão, ela sim tem um preço. Mateus capítulo 11, versos 11 e 12, fala assim, ó, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E meu irmão, existe um preço. Existe um preço também a ser pago por nós. Não pela nossa salvação, mas pela salvação dos que estão ao nosso redor. Eu quero perguntar para você, você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a entregar a sua vida como sacrifício para a salvação de outros? Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez por nós e Ele espera de nós também. Esse preço não pode ser pago pela metade. Esse cálice não pode ser tomado pela metade. Sabe, eu tenho muita dificuldade. Não sei se você tem também, mas eu tenho muita dificuldade para tomar remédio. Eu não posso... Eu evito ao máximo tomar um remédio líquido, eu não gosto desse negócio. Mas eu entendo também que se eu tomo um remédio, eu não posso tomar esse remédio pela metade. Eu não posso tomar só um pouco dele, porque isso não vai adiantar. Nós precisamos tomar o cálice por inteiro. Não adianta, irmão, fazer a obra do Senhor pela metade. Essa, inclusive, vai ser a diferença entre os discípulos e a multidão. Com certeza, muitas pessoas foram salvas através da pregação de Cristo, ali quando a multidão o acompanhava, mas nem todas elas viveram o que ele gostaria que elas vivessem. Haviam dois grupos seguindo Jesus, os discípulos e a multidão. A multidão estava ali para receber, mas os discípulos estavam ali para entregar. A multidão clamava, faz por mim, mas os discípulos diziam, faça através de mim.
A multidão assistia, mas os discípulos participavam. A diferença entre eles não era a instrução, a diferença entre eles era a disposição. E você, meu irmão, o que está te impedindo? É a instrução ou a disposição? Jesus não se agrada de algo que é feito sem esforço, sem empenho. A palavra do Senhor fala, tem um versículo, irmão, que me salta muito aos olhos e me confronta muito. Maldito o que faz relaxadamente o trabalho do Senhor. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias capítulo 48, verso 10. Guarda, irmão, esse versículo, risca aí na tua Bíblia, coloca aí no adesivo no teu carro, coloca aí no espelho da tua casa, para quando você for escovar o dente, você vai lembrar que a obra de Deus não pode ser feita pela metade. O que eu mais ouço, irmão, eu assumi a liderança de um ministério pela primeira vez em 2008. Então eu estou há 13 anos à frente de um ministério, né, contando com jovens e adolescentes e hoje à frente da igreja. E o que eu mais ouço é a vontade de pessoas em ajudar, mas poucos estão dispostos a beber desse cálice integralmente. Todo mundo acha bonito, irmão. Todo mundo acha muito interessante o trabalho da igreja, mas poucos consideram como fundamental para a sua própria vida. Por isso, você aí que é membro da nossa igreja, esse podcast é direcionado para a nossa igreja. Meu irmão, tem pessoas se sacrificando para que você seja servido. Né? Por isso, se você faz parte de uma escala, irmão, não fura a escala, irmão. Não diga que não vai poder em cima da hora. Né? A gente está trabalhando para todas as escalas chegarem com antecedência na mão dos irmãos. E aí todos os líderes confiam que o trabalho vai ser executado. Por isso, não chega em cima da hora, irmão, e não retira o seu nome, porque todo mundo está contando com você. Todo mundo está contando com o seu empenho, todo mundo está contando que você considera isso também fundamental para a sua vida. Porque fazer pela metade, meu irmão, é melhor nem fazer. E aí eu tenho muito cuidado em falar isso, né? Muito amor, porque eu sei da nossa rotina, eu sei da nossa correria, mas eu entendo também que tudo aquilo que a gente considera importante, a gente faz. Eu entendo também que tudo aquilo que a gente considera fundamental, a gente faz. Então eu conto muito com você, a nossa igreja conta muito com você. Né? A palavra de Deus fala lá em Atos, lá no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5, tem a história de Ananias e Safira, mas também tem a história de Barnabé. E lá no final desse capítulo, no capítulo 4, versos 36 e 37, fala assim, ó, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, e aí já é o início do capítulo 5, verso 1, agora eu vou ler o verso 2, ele também vendeu uma propriedade, isso, verso 2. Ele reteve parte do dinheiro para si e, sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos discípulos. Meu irmão, Ananias e Safira não precisavam entregar nada, mas se propuseram a entregar porque acharam bonita a atitude de Barnabé. Meu irmão, não faça porque você acha bonito. Faça porque você entenda o valor que essa obra tem e a importância que tem você empenhar isso. Porque quando a gente começa algo sem saber o porquê, a gente não consegue terminar. A gente não consegue concluir. Ananias e Safira se propuseram a fazer porque acharam bonito o que Barnabé fez, mas não entenderam o real propósito daquilo que estavam fazendo. Deus espera de nós, irmãos, as primícias do nosso tempo, as primícias do nosso dinheiro, as primícias do nosso talento, as primícias da nossa família, as nossas prioridades. Essa foi a diferença da oferta de Abel e a oferta de Caim. Por isso, esse cálice tem um preço, esse cálice não pode ser bebido pela metade e esse cálice precisa ser tomado voluntariamente. Jesus pergunta aos discípulos, vocês podem beber do mesmo cálice que eu vou beber? Vocês estão certos do que vocês estão falando? Porque, meu irmão, Jesus foi o maior voluntário que já existiu na face da terra. Jesus se entregou voluntariamente. Não foi uma obrigação, não foi uma ordem arbitrária do Pai. Pelo contrário, o Filho se entregou por amor. Ele enxergou o porquê.
E por isso, nós precisamos de um trabalho voluntário. A obra de Deus cresce quando voluntários entendem o propósito, o porquê da sua tarefa. Lá em Atos, a Bíblia conta a história de um homem chamado Cornélio. E eu queria ler um pouco dessa história para você. Atos capítulo 10, os versos de 1 a 6, diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Meu irmão, um anjo apareceu diante de Cornélio, mas não falou o que precisava ser dito. Sabe por quê? Porque era a missão de Pedro fazer isso. Meus irmãos, aquilo que é missão nossa, nenhum anjo vai fazer. A pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas do Senhor. Anjos poderiam fazer, mas não farão, porque é a missão dos discípulos. Nós somos os anjos que receberão pessoas na portaria. Nós somos os anjos que receberão pessoas no estacionamento. Nós somos os anjos que Deus vai usar na ministração do seu louvor durante o culto, assim como vai na operação do som, cuidando das crianças. Nós somos os anjos que essa geração é capaz de ser. O salário de um voluntário, irmão, é o sorriso no rosto das pessoas, é a alegria estampada no coração das pessoas. Nós amamos pessoas e por isso nós estamos aqui. Estamos aqui para construirmos juntos um novo amanhecer. Meu irmão, você não é obrigado a nada, assim como Ananias e Safira, assim como Caim. No entanto, se você se propôs a ser algo, seja aquilo com dedicação. Por isso, se você se propôs a ser um discípulo de Cristo, tome o seu cálice, tome a sua cruz e sigamos ao nosso Deus, porque nós temos uma missão e essa missão não pode ser feita pela metade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e muito obrigado por você acreditar em tudo que Deus está fazendo aqui em nosso meio. Deus te abençoe, meu irmão.